Gente, como foi dito, eu vou dar uma revisão da matéria que a gente está vendo, né? Que é força elétrica e campo elétrico. Então, eu juntei as duas apresentações das outras aulas e vou dar uma revisada para ver se todo mundo entende. Pode ficar à vontade para poder fazer qualquer pergunta durante a apresentação, ok? Então, gente, vou passar rápido por isso aqui, porque alguns já viram, mas eu acredito que é importante relembrar. Esse desenhozinho aqui é um elétron, que tem o núcleo, que é essa parte interna aqui, onde estão os prótons e os nêutrons, né? Aqui fora os elétrons. Então, esse desenho inteiro é o átomo, que é o mesmo átomo que vocês veem em química. A palavra átomo vem do grego indivisível. Há 2.500 anos atrás, aproximadamente, a Grécia, né, era o centro da inteligência mundial e resolveu pensar no seguinte: se eu for dividindo a matéria em várias partes, eu vou chegar a algo muito pequeno e deu o nome de átomo. Então, o que a gente precisa entender? Dentro aqui no núcleo tem os prótons e os nêutrons, e de volta são os elétrons que são menores, e esses risquinhos azuis é o caminho dele. Quando algo passa muito rápido e a gente não vê, a gente tem essa sensação de azul. Nesse outro desenho aqui, é como se tivesse dado um pause, né? Porque aí os elétrons ficam parados. Então, aqui, no meio, os prótons e os nêutrons, como a gente já falou, e os elétrons são as bolinhas coloridas que giram em torno. Os prótons e os nêutrons ficam parados e os elétrons sempre girando aqui em volta. Então, o que é um átomo? São uma partícula muito pequena, dividida, como a gente já disse, entre prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons, além de serem mais leves, são negativas e menores. Os prótons e nêutrons ficam agrupados no núcleo, e para poder separar, a gente gera energia nuclear, o que é uma bomba atômica, né? Quando a gente escuta lá na história, na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, a bomba nuclear que destruiu Hiroshima e Nagasaki, as cidades japonesas, é quando eles, de alguma forma, fizeram uma bomba que separa esses bichinhos. Quando eles rompem, não separam aqui do outro, gera uma energia absurda e gera aquele problema que vocês já viram, tanto em história, quando tem algum problema de alguma usina nuclear que começa a vazar radiação. Aqui também um outro átomo, né, com o número de prótons aqui dentro e nêutrons iguais e de elétrons iguais. Ou seja, normalmente, um átomo tem o mesmo número de elétrons, de prótons e de nêutrons. Ou seja, ele é neutro. Ele tem a mesma quantidade de cada um. Então, a gente chama ele de neutro, porque cada mais cancela o menos. Então, ele não tem carga elétrica nenhuma. Quando ele perde elétrons, ele fica mais positivo. Quando ele ganha elétrons, eles ficam mais negativos. Então, essa é a ideia principal da matéria que a gente está estudando. Se um corpo perde elétrons, ele sai daqui e vai para outro, ele vai ficar mais positivo, porque está sobrando maisinho aqui. Se ele ganha elétrons, ele vai ficar negativo, porque ele tem mais elétrons do que prótons. Então, a força que vai atrair os corpos, a gente chama de lei de Coulomb. Então, eu gostaria de saber se ficou claro para vocês. Quando um corpo perde elétrons, ele fica negativo. Quando um corpo
ganha elétrons, ele fica negativo. Então, desculpa, deixa eu só reforçar. Ganhou elétrons, ele fica com mais negativozinhos, então ele é negativo. Perdeu elétrons, ele fica mais positivo. Só que os corpos não querem ficar assim, eles querem ficar equilibrado. Então, se eu tenho um corpo da esquerda muito negativo e um da direita muito positivo, eles vão querer se juntar para que este que tem elétrons sobrando dê para o que tem faltando. Isso é claro para vocês? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Vocês conseguiram entender a ideia dos elétrons? Sim. E agora, vocês estão vendo os slides? Sim. Sim. Ah, melhorou. Então agora vocês estão vendo a carga, a constante aqui, não é isso? Sim. Sim. A carga 1, que é um corpo que tem, né, ganhou ou perdeu elétrons, e o outro corpo aqui que ganhou ou perdeu elétrons. Vai ter uma força tentando juntar esses dois corpos, que depende do valor das suas cargas, da constante que não muda, e desse Dzinho que quer dizer a distância. Quanto mais próximo, maior a força. Quanto mais distante, menor a força. Então, como a gente já disse aqui, a constante eletrostática, que esse valor aqui não muda. E antes de começar a fazer o exercício, a gente precisa lembrar dos múltiplos e submúltiplos. Porque, às vezes, nos exercícios de vocês, em vez de estar escrito lá 2.000 gramas, vai estar escrito 2 quilogramas. O que quer dizer quilogramas? 10 elevado à terceira. Isso aqui é por preguiça, para não ter que ficar escrevendo esse monte de zeros. Então, mega, 10 elevado à sexta, né? Então, 6 zeros, milhões. Giga, 10 elevado à nona, bilhões. E tera, 10 elevado a 12. Puta que pariu. Tem um microfone aberto, gente. Submúltiplos são quando é muito pequeno. Então, por exemplo, se eu pegar 1 metro e dividir em 1.000 pedacinhos, o que eu vou ter? 1 milímetro. Na verdade, a gente chama de milímetro. Se eu pegar 1 metro e dividir em 1 milhão de pedacinhos, eu tenho 1 micrômetro. Nano, dividir em bilhão e pico, trilhões. Ou seja, essas letrinhas aqui, quando você identificar no exercício, você vai dar uma olhada no valor para poder substituir. Até aí, deu para ter uma ideia? Sim. Beleza. Só um minuto aqui para eu pegar um exercício de força elétrica para vocês.
Então, vamos lá. Duas partículas eletricamente carregadas com carga de 1 microcoulomb e 2 milicoulomb são separadas no vácuo a uma distância de meio metro. Determine o módulo da força existente entre as cargas elétricas. Então, primeiro passo, K0. K0 sempre vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Sempre que a gente começar a força elétrica, nós vamos começar com 9 vezes 10 elevado a 9. Até aí, alguma dúvida? Não. Beleza. Temos duas cargas aqui, tá vendo? Ó, uma, duas. Que letrinha é essa aqui? Ah, professor, não lembro o nome dela não, mas eu sei que tem lá onde você passou. Então, vou olhar lá. Tá vendo ela aqui? 10 a menos 6. 6. Beleza. Então, em vez de só 1, eu vou escrever o quê? 1 vezes 10 a menos 6. Beleza, coloquei a primeira carga. Segunda carga, 2 milicoulomb. Esse Mzinho aqui, eu não lembro de qual não, mas sei que tem lá, vou dar a olhar. Mili, 10 a menos 3. Então, em vez de colocar somente 2, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 3. Até aqui, gente, tranquilo? Sim. Sim. Há uma distância de meio metro. Então, no lugar do D, eu vou escrever meio. Contudo, na fórmula está D ao quadrado. Então, fica meio ao quadrado. Beleza, montamos o exercício. Agora, a gente precisa pensar como é que a gente resolve essa bênção. Então, vocês têm que lembrar sempre o seguinte: deixa para o final o 10 elevado, toda vez que tem 10 elevado, deixa para o final, e você vai multiplicar os números que não são do elevado. Ou seja, nós temos o 9 aqui, o 1 aqui e o 2 aqui. Então, nós vamos multiplicar 9 vezes 1, 9, vezes 2, 18. Tranquilo? Sim. Então, agora a gente vai para o 10 elevado. Repete a base, repete o 10, sempre vai ser 10, a gente está trabalhando com potência de 10, então eu botei o 10 aqui. O que eu faço com os numerozinhos de cima? Eu adiciono, ou seja, eu somo. Então, 9 menos 6 menos 3. 9 menos 6, 3. 3 menos 3, nada. Tá vendo aqui no final? 0,5 vezes 0,5, 0,25. Então, por isso que está aqui 0,25, ó, 0,5 ao quadrado. Então, sobrou 18 vezes 10 elevado a 0, dividido por 0,25. 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 18, 18. Dividido por 0,25, vai dar 72. Se aqui, gente, fosse 10 elevado a 1, quanto que é 10 elevado a 1? É 10. Isto. 10 elevado a 2. 100. Isso. Então, gente, olha só. Isso aqui é o número de zeros que eu vou colocar aqui. Como 10 elevado a 0, né? Eu não coloco zero nenhum. 10 elevado a 1 é 10. Eu colocaria aqui um zero, daria 720. 10 elevado a 2, eu colocaria 2 zeros aqui, ficaria 7.200. Então, o número aqui de cima
vai ser o número de zeros que eu vou adicionar. Como não tem, né? Como está zero aqui, quer dizer, não é para colocar zero nenhum. Dúvidas por enquanto? Não. Então, vamos lá. Força elétrica é quando a gente tem duas cargas, uma com, né, mais elétrons, outra com menos, né? Tá faltando elétron, elas querem se unir para poder se juntar para poder equilibrar, não é isso? Sim. E se nós tivéssemos dois corpos, um com muito elétron e o outro com mais ainda, eles vão querer se juntar para equilibrar? Não. Exatamente. Eles vão se afastar. Então, positivo atrai negativo. Agora, negativo afasta negativo e positivo afasta positivo. Por isso que aquela frase que a gente diz, os opostos se atraem, porque eles querem se estabilizar. Para ter força elétrica, precisa de duas cargas. Agora, se só tenho uma carga, se eu só tenho uma carga, aquela carga vai ficar gerando uma energia do tipo assim, olha, eu estou desesperado, eu estou com elétron sobrando, tem alguém aqui perto que tem, está precisando de elétron, porque eu estou sobrando. Ou o contrário, eu estou faltando elétron, pelo amor de Deus, alguém me dá elétron. Entende mais ou menos a ideia? Sim. Então, o nome disso é campo elétrico. O campo elétrico, ele é uma carga sozinha que, de certa forma, ela está avisando para o universo que ela ou precisa de elétrons ou ela tem elétrons sobrando. Então, a gente tem os desenhozinhos para simbolizar isso. Por que o positivo tem as setinhas para fora? E o negativo tem as setinhas para dentro. O positivo está dizendo o seguinte, olha, eu estou faltando elétrons. Se você também está faltando elétrons, some daqui, porque dois pobres não vão se ajudar. Gente, é óbvio que é brincadeira, mas dá para entender a ideia? Sim. E esse aqui, que está chamando, é por quê? Tá. Tem elétrons demais. Isso aí, é como se ele fosse rico. Gente, ó, pode vir que eu tô, né, com elétrons sobrando. Você está precisando, vem, que eu tô cheio de elétrons para doar. Ô, professor, Hum. esse aí que tá com muitos elétrons, no caso, a gente diria que ele tá carregado negativamente, né? Exatamente. E o que está faltando elétrons, ele está carregado positivamente. Por isso, o sinalzinho de mais, ok? Ok. E aí, o que acontece se a gente coloca um positivo perto do negativo? Esse aqui, da direita na tela, tem elétrons sobrando. E esse aqui tem elétrons faltando. Então, o que acontece? O que tem elétrons sobrando vai ficar recebendo elétrons do positivo. Mas, professor, essas setas estão ao contrário. Não parece? Sim. Então, aí nós temos um problema sério na eletricidade. A eletricidade foi criada antes de descobrir os elétrons. E aí, nós achávamos que quem mexia as partículas positivas, entenderam? Não. Então, tá bom. A gente não conhecia elétron, não sabia partícula, não sabia nada.
A gente inventou, ó, tem negativo e tem positivo. Beleza. Quem anda? O positivo. Tá combinado? Tá. O positivo que anda. Aí, o que aconteceu? Veio lá Rutherford, Bohr, os químicos, e falaram, ó, bicho, vocês estão ficando doido. O positivo está lá dentro do núcleo, preso. Quem anda é o negativo. Ah, filho, danou-se tudo. Agora a gente vai sempre considerar na elétrica, porque já tem toda a teoria, tem todo o estudo, então a gente vai fingir que quem anda é o positivo. Então, como quem anda na teoria da física é o positivo, ó, sai do positivo para o negativo. Sempre sai do positivo para o negativo. Então a gente desenha assim. Mas essas setas simbolizam o campo elétrico. Beleza? Mas na prática, o que está acontecendo? O elétron está fazendo no sentido contrário. O elétron está saindo daqui e indo para esse de cá. Entende essa ideia? Sim. Mas no magnetismo, no campo elétrico, a gente sempre vai dizer, sai do positivo para o negativo. Por enquanto, alguma dúvida, gente? Não. Fórmula de campo elétron. Qual é a diferença dessa fórmula que a gente está vendo agora para essa aí? Primeiro F na frente, né? Lá é E. Segundo, que aqui tem Q1 e Q2. No campo elétrico, só tem uma carga. Vocês lembram o que a gente acabou de dizer? O que é o campo elétrico? É uma carga dizendo eu tenho elétrons sobrando ou eu tenho elétrons faltando. Não precisa da outra carga, entende? Sim. Então eu tenho lá o campo elétrico. E aí ele está dizendo o que vai acontecer se entrar uma carga naquele campo elétrico? Vai gerar uma força elétrica. Porque enquanto não tinha carga, era só campo. A partir do momento que entra uma outra carga, ele fala, opa, peraí, aquele ali tem sobrando, eu tenho faltando. Então, vou fazer essa troca e aí a energia, né, elétrica puxa uma em direção à outra para poder fazer a troca. É muito parecido com a gravidade. A gente está aqui no planeta. Tem um planeta gigantesco com uma massa gigantesca. Então, quando a gente está perto dele, o que a gravidade faz? Atrai a gente para próximo do planeta. Para a gente também trocar massa com o planeta. Nós trocamos massa com o planeta? O que vocês acham? Acho que sim. Sim, eu acho que sim. Sim, de certa forma a gente se alimenta, né? A gente pega as matérias para manter o nosso corpo e, de certa forma, a gente joga a matéria que sobra da gente para o planeta. Quando a gente pensa em meio ambiente, qual é a maior preocupação? Ou ninguém se preocupa com o meio ambiente? Vão acabar com ele, né? Só meio, depois sobra o outro meio. Qual é a ideia de vocês com o meio ambiente?
E ajudar, né? O meio ambiente salvar, não ficar. Então, a preocupação, gente, é que essa troca não está sendo justa, né? A gente pega tudo de bom do planeta e joga só o que não Tudo de presta. ruim. A gente só destrói, entendeu? Por exemplo, tem problema cortar árvore para fazer um móvel? É. Eu acho Não, que não. Tem. De certa não, forma tem. calma, vamos devagar. Tem e não tem. Por quê? Porque eu corto 1 milhão de árvores, mas não planto nenhuma. Entende que é uma questão de troca? Se eu colher, eu tenho que plantar, né? No caso. Exatamente, porque uma hora isso acaba, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse essa noção de troca mais justa, a gente ia fazer o seguinte: olha, nós vamos sim fazer, porque a gente precisa de madeira, precisa dos móveis, mas se nós derrubarmos 100 árvores, nós vamos plantar 100 e cuidar para que, né, daqui a alguns anos a gente possa tirar 100 de novo e plantar, isso vai ficar. Agora, se eu só pego, uma hora acaba. A mesma coisa funciona em qualquer área da física: campo elétrico, gravidade, meio ambiente. Então, quando um corpo chega perto do outro, se ele buscar, pegar todos os elétrons, o que vai acontecer? Vai acabar? Isso aí, acaba o campo elétrico. Acaba o campo elétrico, aquele corpo fica neutro, e aí você vai ter que procurar outro corpo para receber mais elétrons. Então, basicamente, a ideia do universo é sempre essa: ter uma troca que possa ser mantida por mais tempo. Se não, acaba. Aqui os múltiplos e submúltiplos, que são os mesmos do outro, né? Só coloquei aqui para a gente relembrar. E agora uma questão sobre campo elétrico. Na aula passada eu pedi para alguém ler. Alguém poderia ler para mim, por favor? Posso ler, professor? Pode sim, por favor. Assina-lhe a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. A. O campo elétrico é uma grandeza escalar que pode ser escrita tanto em V quanto em N, não sei falar isso aqui. B. As linhas de força do campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas. C. As linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e adentram as cargas negativas. D. O campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga que o produz. Então vamos analisar uma a uma, tá? Primeira, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Todo mundo já ouviu falar em vetor? Sim. Vetor, gente, são essas setinhas. Toda vez que eu preciso desenhar uma seta, toda vez que eu tenho uma grandeza que, quando alguém pergunta assim, mas é para onde? É para cima? É para baixo? É para a direita? É para a esquerda? Como é que eu simbolizo isso? Desenhando um vetor, ou seja, desenhando uma setinha. Então, a letra A está dizendo que o campo elétrico é uma grandeza escalar. Então, você vai pensar assim: quando eu desenho o campo elétrico, o professor não mostrou aquele monte de setinha que eu tenho que fazer os risquinhos? Então, não pode ser escalar. Toda vez que tem os risquinhos, é uma grandeza vetorial. Ok? Ok. Força é escalar ou vetorial? Faz diferença fazer força para cima? Pode falar.
Faz diferença fazer força para Eu cima? acho que ela é vetorial. Exatamente. Porque vai depender. Se eu fizer para a direita, vai acontecer uma coisa. Se eu fizer para cima, vai acontecer outra. Se eu fizer para baixo, não é isso? Sim. E quilo? Na hora que você pega, por exemplo, uma batata ou qualquer alimento, bota lá no supermercado, naquela balancinha, você pensa, não, eu vou botar uma em cima da outra, porque se eu botar de lado, vai dar o quilo diferente. Não, o quilo já é escalar. Exatamente, entendeu? Você não pensa, não, moça, não bota desse jeito não, que vai dar mais pesado. Bota 2 para a esquerda, 3 para a direita, ajeita as batatas para ficar mais leve. Não, então a massa é uma grandeza escalar, né? Se você pegar, por exemplo, 2 litros de Coca-Cola e colocar tudo em copo, o que vai acontecer? Vai ter mais ou menos litros? Vocês acham que vai continuar tendo 2 litros? Acho que sim, só vai estar no copo. Exatamente. Então, litro é uma grandeza escalar. Não depende se está num garrafão, se está em vários copos, entendem isso? Sim. Então, beleza. Então, vamos para a letra B. As linhas de campos elétricos são abertas, saem das cargas positivas e entram na carga negativa. Lembra do desenho? Saem da carga positiva e entram na carga negativa. E por que é aberta? Porque elas vão embora, tá vendo? Até onde vai esse campo? O campo vai ao infinito e além, assim como o Buzz Lightyear. Ele não acaba nunca, ele está avisando para o universo inteiro. É óbvio que quem estiver mais perto vai receber o campo primeiro, vai chegar primeiro. Quanto mais próximo, maior é o campo. Quanto mais distante, menor ele fica. Entendem isso? Sim. Sim. Show. Letra C. Verdadeira. As linhas de campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Professor, como é que eu decoro que o campo sai do positivo e entra no negativo? Lembra que a gente acabou de conversar? Para a física, quem anda? O positivo. Isso aí. Então, como quem anda é o positivo, elas saem, estão saindo do positivo. No negativo, elas estão entrando. Por quê? O positivo quer mandar as cargas positivas e o negativo quer receber as cargas, né, positivas. E, por último, letra D, falsa. O campo elétrico também depende do meio aonde a carga se encontra e da distância até o ponto de carga. Só para ler, ó, o campo elétrico depende só do módulo da carga? Não. Fórmula. Não. Aqui na fórmula diz que ele depende da carga, mas do quê? Da constante, que é onde ele está, e da distância. Tranquila essa questão? Sim. Sim. Ótimo. Vamos para a próxima. Calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulomb a uma distância de 50 centímetros da carga. Aí, dados o K0, que a gente já disse que é a constante, vale sempre 9 vezes 10 a nona. Então, nós temos a formulazinha aqui. Sempre vamos começar com K0. Então, todos os exercícios vocês vão começar com 9 vezes 10 a nona.
e depois o valor da carga, que é só 2. Professor, por que não tem aquele 10 elevado a não sei o que lá? Tem alguma letrinha aqui? Não. Então, é só 2. Se tivesse alguma daquelas letrinhas aqui, você ia procurar lá para saber se é 10 a menos 3, 10 a menos 6 ou 10 a menos 9. Ok? E aqui, Ok. gente, um detalhe. A distância sempre tem que ser em metros. 50 centímetros são quantos metros? Meio metro. Por isso, 0,5, meio metro. Lembra que no outro eu expliquei? Deixo o 10 a menos 9 para o final e multiplico os números. Então, o que nós temos aqui? 9 vezes 2, não é isso? Sim. Beleza. 9 vezes 2, 18. Então, vai ficar o 18zinho aqui em cima. Meio ao quadrado, 0,25. Se eu dividir 18 por 0,25, vai dar 72. E o que eu faço com esse 10 aqui? Se tivesse mais de um, Você repete, pode falar? você repete ele, mas se tivesse mais de um, você somava os expoentes. Exatamente isso. Dúvidas, meninos? Dúvidas, meninas? Não. Tá bom, só... Professor, Oi. a gente precisa colocar tipo 9,0, 2,0 ou pode colocar só um número Não, só? não, é porque alguns físicos são muito preciosistas, cara. Tanto 9,0 quanto 9 é a mesma coisa, 2,0, 2, 0,50 também é besteira, 0,5. E no caso de vocês, eu vou até pedir para não escrever 9,0 e não escrever 2,0. Escrever 9 e escrever 2. Agora, por que eu vou pedir isso para vocês? Por causa do Enem. Na verdade, para mim, esse exercício está mal feito. Fisicamente, ele está lindo, mas para você está mal feito. Por quê? Porque enquanto você está no Enem, naquele 1 milhão de questões, botando 0,0, você está perdendo tempo. Vai te fazer falta depois, entendeu? Então, meu conselho Sim. é 9, 2, meio, pronto. Prova de Enem, gente, ninguém vai corrigir a sua prova. As pessoas vão corrigir o gabarito. Diferente, por exemplo, de você, vou passar no mestrado, vou fazer um doutorado, vou fazer uma prova para o professor da graduação. Aí você faz bem bonitinho para ele entender. A do Enem, cara, quanto mais rápido, melhor, para sobrar tempo para você fazer as outras questões. Estamos combinados? Sim. Falando em Enem, deixa eu voltar nessa aqui. Letra B. As linhas de forças do campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas. Letra C. As linhas de força de campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e adentram das cargas negativas. Está muito claro que a B contraria a C? Sim. Toda vez que vocês verem uma questão dessa de marcar X, que uma contraria a outra, tem que acender uma luzinha na cabeça de vocês dizendo, beleza, descobri a resposta. Se não é a B, é a C. Porque não tem como, né? Se uma é verdade, a outra é falsa. E aí vocês aumentam a chance de acertar uma questão. Mesmo que você não saiba nada de campo elétrico, nunca estudou isso, você sabe que a resposta só pode ser a letra B ou a letra C. E aumenta a chance de chute de vocês. Com 4 letras, você tem 25%.
Quando você cai para 2, você aumenta 50% de chance. Então, é muito importante que vocês também façam isso no Enem, independente de ser física, química, biologia, história. Achou 2 questões contrárias, já marca ali, para que, se você não souber, você pense. Tem que chutar uma dessas 2. Só para terminar, um exercício um pouquinho mais complexo, né? A intensidade do campo elétrico situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, ou seja, uma carga elétrica muito pequena, de 2,7 microcoulombs no vácuo. E aqui o K0. Então tá lá. Fórmula. E é igual a K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. E é igual. Gente, quando eu falo que é sempre, é sempre. Todos os exercícios começam com 9 vezes 10 a nona. Vezes. Qual é o valor da carga? 2,7 microcoulomb, não é isso? Essa letrinha quer dizer o quê? Aí você volta lá. Micro, 10 a menos 6. Então, 2,7 vezes 10 a menos 6. Até aqui todo mundo entendeu? Sim. Embaixo, a distância ao quadrado. 3mm. Opa, peraí, esse M também é uma letrinha que quer dizer 10 a menos 3. Então, aqui embaixo vai ficar 3 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 é o M aqui, é o mili. E o quadrado é da fórmula. Como é que nós vamos proceder? Multiplica os números e deixa o potencial aqui, o 10 elevado para o final. 9 vezes 2,7, 24,3. Repete a base. 9 menos 6, 3. Até aqui, ok, gente? Sim. É. Agora nós vamos fazer o quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 10 a menos 6 ao quadrado é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, não é? Repete o 10 e somos de cima. Menos 3 com menos 3, menos 6. Dúvidas até aí? Não. Beleza. Como tem uma barrinha aqui, isso aqui é uma divisão. 24,3 eu vou dividir por 9. Vai dar 2,7. Agora eu vou fazer o 10. Repete a base. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Na divisão, a gente subtrai. Então, em vez de somar, vamos subtrair. Então, 3 menos 6. Menos com menos, mais. 3 mais 6, 9. Dúvidas? Não. Não? Então, só um minuto para eu tentar fazer de outro jeito aqui, que é o jeito que eu gostaria que vocês fizessem no Enem. Tá todo mundo visualizando direitinho aqui? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. 3 ao quadrado.
Agora eu preciso que vocês falem comigo. É 6, 9. Isso, então 3 ao quadrado, 9. Tchau, 9. Tchau, 3 ao quadrado. Ok? Sim. 2, 10 elevado a menos 3 ao quadrado. É menos 6. Menos Isso 9. aí, menos 6, porque soma menos 3 com menos 3, não é isso? Sim. Quanto deu? Nove. O que sobrou? Sobrou isso aqui, não é? Sim. Olha a resposta. Professor, Pode falar. eu vou ter que sair da live porque eu vou sair agora. Tá bom? Tá ótimo, meu anjo, mas tá acabando. Já acabou. Vai com Deus. Beleza. Beleza, obrigada. Tchau. Por nada. Então, gente, Ô, professor, fala. no slide que você mostrou sobre os subconjuntos, deu para perceber que é padrão, que é 10, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Tem alguma forma da gente gravar? Então, eu faço o seguinte. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Aqui, para mim, múltiplo é muito fácil, por causa da internet. Os múltiplos, né? Quilo, mega, giga e tera. Para você é muito. Você tem alguma dificuldade em saber qual que é maior? Não, no caso seria Você, se tem alguma forma de gravar os submúltiplos, porque o múltiplos a gente tem algum conhecimento sobre os símbolos, mas os de baixo a gente não tem muito conhecimento sobre os símbolos. Qual é o submúltiplo que você mais escuta? Eu acho que foi um micro. Eu acho que o que eu mais escuto é porque a gente acaba não associando milímetro, mililitro, miligrama. Concorda comigo? Sim. Então, aí eu começo com o mili, que para mim é mais comum. Depois eu boto em ordem alfabética. Mili, micro, M, N, O, P. Então, mili, micro, nano, pico. Entendeu? Entendi. Não sei se te ajuda. Ajuda sim. Entendeu? Então, o fato de estar em ordem alfabética, para mim, é mais fácil. Aí, devagarzinho, a gente vai lembrando os símbolos. Mas é mili, micro, nano e pico. E aí, como você já sabe, né? Mili menos 3, micro menos 6, nano menos 9 e pico menos 12.